Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de clima e tempo. A gente já chegou na quarta-feira, que era uma data importante para confirmação da chegada das chuvas, da criação daquele corredor de umidade, enfim, da evolução das chuvas, principalmente a partir ali da região central do Brasil, na faixa central do Brasil. E será que essas chuvas de fato estão chegando? Será que de fato temos condições aí de chuvas volumosas e bem distribuídas? O bloqueio atmosférico, será que foi rompido? Perguntas para quem entende. Vamos lá para Piracicaba, onde está Bárbara Centelhas, da Agrimet. Seja bem-vinda, viu, Bárbara? Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, nos ajudando a entender, e principalmente numa semana decisiva aí para o produtor rural, dando start principalmente para o pessoal ali na faixa central do Brasil, no início do plantio. O que está acontecendo com o clima e tempo? Já temos condições de chuvas aparecendo aí pelo Brasil Central, Bárbara? Seja bem-vinda. Obrigada, Alexander. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e finalmente trazendo boas notícias para algumas regiões, né? As últimas vezes que eu estive aqui foram sempre naquela apreensão, né, em relação à retomada das chuvas, que de fato está se configurando de uma forma já tardia, né? Mas agora, nessa semana, principalmente, nós temos uma condição, na verdade, várias condições que estão favorecendo a chuva. Eu não sei se o mapa já está aparecendo para o pessoal aqui do acumulado de chuva do Instituto Nacional de Meteorologia. Estamos vendo sim, já está na tela. Ah, perfeito. Ótimo. Então a gente consegue ver uma movimentação significativa. Se a gente lembrar desse mapa algumas semanas atrás, ele estava branco, né, em grande parte do país, com exceção do Rio Grande do Sul, a gente tinha uma condição aí de bloqueio atmosférico, como você comentou, na região central, impedindo o avanço, né, mesmo com entradas de frentes ali no sul, a gente via que elas não conseguiam avançar, ocasionando em precipitações muito elevadas, né, no estado, e o restante do país sem conseguir ter nenhum nível aí de precipitação, eram poucas as frentes que conseguiam avançar e romper esse bloqueio. Então, a gente teve o bloqueio já se dissipou, né? E outra coisa também é o corredor de umidade aqui da Amazônia, que começou a se configurar, a gente começa a ver com um pouco mais de clareza, ele ainda está posicionado mais ao sul, né? Então, a gente vê que as chuvas que estão previstas, elas ainda estão muito concentradas em maior quantidade no sul do país, no sudeste e parte da região central. Então, aqui o destaque, né, fica realmente pensando na região sudeste, que era a região que não estava recebendo, e centro-oeste, nós temos São Paulo com volumes significativos, boa parte de Minas, desculpa, centro-sul de Goiás, Mato Grosso do Sul, mas quando a gente olha ainda Mato Grosso, ainda são volumes muito baixos, né? Mato Grosso, norte de Goiás, Tocantins, sul do Pará, oeste da Bahia, ainda está numa condição delicada, mas, né, esse cone sul, como nós gostamos de chamar essa região, tem bastante chuva prevista, Alexander. Esse mapa é acumulado de quantos dias, Bárbara? Isso é acumulado a partir de agora até o dia 16, então dá 7 dias. Tá. Se a gente for olhar, né, que as próximas 48 horas, então de hoje até sexta-feira, a gente vê que ainda não existe muito volume. Eu vou até dar um zoom na região sul a princípio, para a gente ver. Então a gente vê que existe uma frente aqui, né, que vai entrar pelo lado oeste do Rio Grande do Sul, noroeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, trazendo já um volume nas próximas 48 horas. Mas se a gente olha o Sudeste, já tem chuva prevista, né? Principalmente São Paulo, aqui, né, onde está em verde, é o maior volume de 20 a 40 milímetros. Minas também, né? Espírito Santo, Minas também tem volumes significativos. Você vê que varia bastante o volume, né? Tem região que chove bem pouco, região que chove bem mais. Então a gente acaba tendo algumas pancadas de chuva, fenômenos mais isolados, E né? até, Mas é até e por a conta gente. dessa transição, né, Bárbara? Está começando a Exato, evoluir a frente fria, a exato. atmosfera se conectar, né? Exato, é o que a gente chama de chuva de manga, né? Que vem, cai um volume significativo, mas não necessariamente marca o início da estação chuvosa. Eu acho que esse é o que a gente precisa prestar um pouco de atenção em relação a isso, porque até o final da semana, né, se a gente for avançando aqui agora para vamos lá, para as próximas 72 horas, a gente vê que também tem um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, que também vai trazer bastante chuva, ela empurra essa chuva significativa para Santa Catarina, Paraná, você vê que o volume fica aqui previsto em 100 até 200 milímetros,
até superior a 200 milímetros, então é bastante chuva em pouco tempo. Gera até um alerta aí para essas chuvas intensas no sul do país. E essa chuva consegue avançar. A gente vê que ali para sexta-feira nós já temos, né, sexta, sábado, nós já temos uma chuva mais significativa no centro-sul de São Paulo. Minas também continua com chuvas significativas. Conforme a gente avança, o dia 13, que se eu não me engano é domingo, a gente já vê que está mais generalizado ainda, né? Começa a avançar para Goiás. A gente tem algumas regiões de Goiás que tem previsões até de 80, 100 milímetros. Do sul do Mato Grosso do Sul também chuvas extremamente intensas. Então a gente começa a ver que, principalmente no final de semana, né? Então, sexta, sábado e domingo é quando essa chuva realmente avança e conforme os dias vai passando, né? Então, aqui agora ainda está o dia 14, acumula mais chuva ainda e a gente pode fazer isso até o final da nossa previsão. Aí, quando a gente vê aqui no dia 15, a gente já vê que tem pouca mudança, né? Então, realmente o que vai trazer essas chuvas significativas é a sexta, o sábado e domingo, quando está previsto esse volume mais intenso. Tá? De novo, né? Só reforçando, chuvas bem intensas e até levemente preocupantes no sul do país, oeste do Paraná, né, noroeste do Paraná, sul de Mato Grosso do Sul, mas aqui no sudeste, parte do centro-oeste, chuvas positivas, né, que já são significativas. Claro que a gente tem que olhar se daqui para frente a gente não tem a previsão mais estendida, mas por enquanto tem um receio em relação se isso vai continuar, né? Conforme a gente roda mais para frente, a gente vê que talvez não tenha tanta chuva assim, que comece a cessar essas chuvas. Então tem que ter uma cautela em relação a isso só. Tá. Agora, isso a gente consegue ver até o próximo dia 16 e como você mesmo lembrou, a gente precisa ficar de olho no que vai acontecer ainda daqui para frente, certo, Bárbara? Mas Exato. tudo indica que a estação chuvosa está se estabelecendo. Pelo menos a umidade Tá começando a se voltou. estabelecer. Exato, a gente tem aí um cenário muito mais favorável, né? Acho que a condição de instabilidade na agrometeorologia, na meteorologia é muito importante, porque é a partir dela que a gente consegue formar essas áreas de baixa pressão que fazem com que tenha, né, a precipitação, e a gente vê que a umidade está conseguindo chegar, né? Agora é só uma questão de tempo para ela avançar. A gente ainda não tem nenhum fenômeno que indique, né, a retomada de um bloqueio atmosférico, uma chuva sendo inibida, né, como a gente observa também movimentações oceânicas, atmosféricas, por enquanto a gente não tem nada que indique isso para nós. Tá? Então, o cenário é positivo, principalmente a partir de novembro. A expectativa é que a partir do finalzinho de outubro, início de novembro, de fato retomem essas chuvas, né? Claro que ainda existem regiões que podem ter chuvas abaixo do normal, a gente tem muita variabilidade, né, nessa época do ano. Até se a gente olhar aqui, né, o mapa da projeção climática do INMET para outubro, a gente vê bem o que está previsto, né? Que aqui o Cone Sul já tem até uma perspectiva de chuvas acima do normal, né? Ele até traz Minas com condições mais dentro da média, mas a região mais central, norte e nordeste ainda num cenário desfavorável para outubro. Se a gente avança para novembro, a gente já começa a ver um cenário claro. Algumas regiões ainda chuvas abaixo do normal, mas a gente já sabe que o abaixo do normal nessa época do ano já começa a indicar algum volume de chuva, pelo menos, e região central podendo até ter chuvas aqui mais acima da média. Então a gente começa a ver uma retomada do período chuvoso, tá? A gente olha Né? até trimestralmente aqui, Lembrando que a gente está a gente vendo vê aí, que. né, Bárbara, são anomalias, né? É a média, Exato, exato, e o que chove acima da média e o que chove abaixo da média, né? Se de repente a exato. média for alta e tiver ali 10 milímetros, 20 milímetros abaixo da média, talvez não faça muita diferença, né? Exato. É diferente a gente falar um acima da média ou abaixo, principalmente abaixo da média em dezembro, e um outro em setembro. Porque em É, setembro pode, né, dessa variação de -10 a -50, pode indicar que não choveu, que falta de foi o que aconteceu chuva, em né? muitos locais aqui em São Paulo, que Uhum. tem média setembro chove 50 e choveu um, né? Mas conforme a gente caminha para os períodos chuvosos, a gente consegue ver isso. Era só para trazer essa visão também, mais projeção, Isso aí é tá? o acumulado dos 3 meses, é isso? Isso, Outubro, opa, ao aqui, anterior. isso. Isso. Outubro, novembro e Isso. dezembro, né? Isso. Você vê que ainda tem algumas regiões de chuvas abaixo do normal, então não dizendo que não vai retomar a chuva, isso é muito importante, bem pontuado por você. Vai retomar, a gente vê essa tendência, mas ainda indica uma chuva abaixo do normal, principalmente aqui na região norte e nordeste do país. Né? O sul também, uma possível laninha a caminho, ainda que fraca, ainda que incipiente, a gente vê uma mudança nesse cenário também.
Mas assim, eu acho que o retorno é otimista, tá? A gente sabe que já está com um leve atraso, né? Mas meados de outubro, segunda quinzena de outubro, início de novembro, a expectativa é que essas chuvas regularizem. Legal. Muito bom. Ô, Bárbara, com relação às temperaturas, alguma preocupação, alguma indicação, algum alerta? Eu acredito que não, assim, eu acho que um ponto antes da temperatura, até que eu esqueci de mencionar, é que com essas chuvas intensas, né, ela vai vir com uma característica de tempestade, ao que tudo indica, e isso pode trazer ventos muito fortes, ocorrência de granizo, né, então fica um alerta, principalmente aqui em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, o sul de Minas, Triângulo Mineiro, tá, então tem esse alerta, sul do Mato Grosso do Sul também, em relação a essa condição mais de tempestade mesmo, e todas as condições que vêm atreladas a isso, mas a temperatura a gente não tem indícios de algo muito diferente do que vem acontecendo, né? Como eu falei, a gente está vindo com uma frente do sul, se você for olhar aqui, deixa eu pôr essa madrugada aqui. A gente já vê que as temperaturas ficam mais baixas, né, nessa faixa do sul do país, pegando o leste do Paraná e de São Paulo, mas que a gente já não está mais naquele cenário de temperaturas tão baixas a ponto de ocorrer uma geada extremamente tardia, tá? Então, isso é para essa madrugada aqui do dia. Já até passou, né? Agora eu tô. Do dia 9. Deixa eu até avançar aqui para a gente ver as máximas. Então a gente vê que ainda as temperaturas seguem altas, né? Pelo menos hoje a gente tem essa previsão de temperaturas altas, aí conforme a gente avança na madrugada, a madrugada fica um pouco mais fria, na casa dos 12, 14 graus do sul do país, mas a gente vê algo bem dentro da média, tá? Não tem Sim. nada que indique para nós esse cenário de chuvas, de temperaturas abaixo do normal. Você vê que conforme as chuvas vão avançando, essa bolha de calor, ela vai se deslocando, né? Então a gente já tem o sul do Mato Grosso do Sul, o Paraná, grande parte de São Paulo e Minas Gerais na máxima do dia 10, o dia de amanhã, já com temperaturas mais amenas, na casa dos 24, 26, 28 graus Celsius, que já é bom o suficiente, né? A gente estava aqui vivendo 38, 39, 40 graus, né? Então a gente observa aí uma queda significativa, mas conforme a gente avança, a gente vê que as mínimas permanecem muito estáveis, tá? E aí, como eu falei, a máxima na região central, norte e nordeste, as máximas seguem naquela característica da casa dos 32, 34, 36 graus. Tem essa bolha de calor aqui também entre o Pará e o Amazonas, alguma coisa aqui também no Mato Grosso, mas a gente não vê nenhum cenário muito crítico, nem de mínima nem de máxima, bem dentro do esperado. Claro, as máximas seguem, né, acima da média para uma primavera, é uma tendência não só desse mês, nem do último, né, mas pelo menos dos últimos 2 anos. A gente está nesse cenário cada vez mais das máximas mais elevadas, mas a gente não vê nada que indique um cenário crítico para nós em relação à temperatura. Ô, Bárbara, esse ciclone que você pontuou aí, ele deve acontecer, já está acontecendo, enfim, já se formou? Vamos ver aqui, deixa eu pegar. Ele vai se formar, Vai se se, formar. se eu não me engano, da visão que eu. Opa, neve não, né? Neve a gente não tem no Brasil, pelo menos não nessa época do ano. Deixa eu avançando aqui, ó. Você vê que ele passa aqui entre o dia 11 e 12, tá? Mas você vê que ele não é tão crítico. Ele passa aqui no Rio Grande do Sul, ele se forma, ele passa e logo ele vai sair pelo oceano. É Então, rápido, essa né? chuva aqui é. Você vê que ele nem tá num formato tão intenso de ciclone, e isso é o positivo, porque se a gente tivesse aquela condição de bloqueio, né, esse ciclone passando e essa chuva não conseguindo se dissipar, aí a gente ia poder ter aquele cenário catastrófico de chuvas extremamente elevadas, volumes extremamente elevados. Mas ainda Só que assim, passa rápido, essa chuva consegue se espalhar e logo ele vai para o oceano e você vê que ele já some, já vai se formando aqui cada vez mais para o meio do Atlântico, né? Então ele passa rápido e também é mais agora entre quinta e sexta-feira, mas tá? ainda assim, Sábado risco de ventos fortes e até granizo, então. Fica o e até alerta, né? granizo. Muito bem. Isso. Bom, Bárbara, já começaram a aparecer as perguntas aqui. Você tem mais algum Não, mapa? Quer vamos mostrar responder. mais? Vamos Eu acho que responder? essa. Vamos, porque hoje eu não trouxe muita informação além dessa, porque eu sei que no final é isso. O que que vai chover, como vai chover, Onde vai essa, chover, essa é a né? bola da vez. É. Onde vai chover, exato. Rodrigo Carvalho, vamos começar com ele então. Ele está sempre com a gente aqui também. Ele é lá de Brumado, no sudoeste da Bahia. Ele quer saber quando volta a chover lá na região dele. Vamos lá. Vamos ir até Brumado para a gente dar uma olhada.
Aqui eu resgatei o Wind, tá? Para facilitar a nossa vida aqui, Legal. ele também tem até uma previsão até um pouco mais longa do que o próprio IMET. Então, deixa eu vir aqui no comparativo, que a gente consegue ter alguma ideia. Bom, Brumado é uma das regiões, né, que eu comentei ali do Nordeste que ainda não tem perspectiva de chuva, tanto que se a gente for olhar aqui na sexta-feira, no sábado, onde a gente vê aquelas precipitações ocorrendo mais no Sudeste, se a gente compara os modelos aqui, lembrando que a chuva é sempre essa última linha aqui, tá? A chuva em milímetros, e aqui são diferentes modelos, modelo americano, o europeu, o alemão, o suíço, né? E a gente vê que nenhum deles traz chuva, pelo menos até aqui, o dia 17, na quinta-feira, para Brumado. E aí o modelo, tanto americano quanto o europeu, que tem uma previsão mais estendida, começa a apontar chuvas mais significativas a partir do dia 18. Você vê que no dia 18 soma até chuvas superiores a 40 milímetros, segundo o NOAA, o GFS, aqui, esse modelo americano. O europeu é um pouco mais tímido, traz uma chuva só de 5 milímetros, mas começa a ter algum indício, tá? Mas até dia 17, nenhum modelo aponta ainda para a retomada das chuvas ali na região de Brumado. Fica mais ali para começar na segunda quinzena de outubro, então. Exato. Se a gente vier para cá, vamos ver, não sei se ele avança aqui, vamos ver, vamos tentar. Você vê que a partir aqui do dia 18, a gente já tem uma umidade, né, que pega a região central e vem um pouquinho aqui para eu mudei o ponto de lugar sem querer, mas que começa a trazer uma certa umidade, né, claro, em alguns momentos. Mas aí você vê que é bem pouco também, né? Ele aparece e depois logo some. Se a gente vier o modelo GFS, ele já traz um pouco mais de chuva, né? A gente já vê um volume um pouquinho mais Aham. intenso. Mas nada que seja chuvas plantadeiras, retomada do período. É mais essa questão de instabilidade e alguns focos de chuva por enquanto, Muito bem. tá? Vamos lá, o Lúcius. O Lúcius, bom dia. Eu vi um alerta de tempestade em Belo Horizonte. Tem possibilidade de ter frio durante o fim de semana? Tempestade e frio para Belo Horizonte, Bárbara? Olha, frio eu acho difícil, tá? A gente pode ter, eu até vou dar uma olhada aqui, se a gente pegar Sudeste, pegar as temperaturas no final de semana, a gente pode até ter uma leve queda na temperatura, tá? Se a gente for olhar a partir aqui, deixa eu pensar, final de semana começa agora no dia 11, 11 ou 12. 11 é sexta-feira, 12 é sábado. 11 é sexta-feira. Se a gente for olhar aqui a sexta-feira, né? A gente pega o horário mais quente. Em Belo Horizonte, se eu não me engano, tá por aqui, né? Fica mais ou menos nessa região. A gente vê que tem uma queda, né? As máximas na casa dos 28, 30, mas você vê que não tão significativa assim na sexta-feira, conforme a gente avança para o horário mais frio, as mínimas girando aí em torno de 20, 22. Então, não é um indicativo de frio para essa época do ano, principalmente, né? Conforme a gente avança, você vê que as máximas até dão uma aumentada, dão uma distribuída no dia 12, no sábado. Então, conforme a gente avança para as mínimas, pode diminuir um pouquinho na casa dos 18, mas bem dentro do esperado, tá? É, É, a tempestade vem muito mais em relação à chuva em si do que o frio. A massa de ar frio, ela não vem com tanta intensidade, tá? muito Mas bem. aí, se a gente olhar aqui em relação à chuva, tá olhando o wind, se a gente pegar aqui o sábado e ele começar a rodar, vê que tem uma chuvinha que aparece. O modelo GFS nem traz tanta chuva assim. Vamos ver o europeu. É, o europeu já traz um pouco mais de chuva, né? Então, a região Belo Horizonte tem chuvas aí previstas, esse volume vai oscilando, principalmente na sexta, eu acho que esse volume pode ser um pouquinho maior. Aqui eu tô passando de hora em hora só para a gente ter uma ideia, Uhum. tá? Então tem algumas regiões, alguns momentos que tem chuva, mas assim, a tempestade é muito mais porque ó, você vê que tem algumas manchas bem próximas de Belo Horizonte que traz volumes intensos. Se a gente for olhar aqui, fica na casa dos 20, 30 milímetros. Isso pode vir acompanhado de um vento, de algumas rajadas, mas eu acho que não é nada tão preocupante assim, tá? Boa, Mais lá no sul mesmo. boa. Vamos lá para o próximo. Ivan Sanches. Queria saber se há risco de temporais no interior de São Paulo, em Novo Horizonte, quinta e sexta-feira, porque muitos sites estão apontando volumes menores de chuvas para nós, aqui entre 5 e 10 milímetros. Ele quer saber se tem temporal, mas que muitos sites estão apontando para pouca chuva. É, se eu olhar aqui, né, na sexta-feira, para Novo Horizonte, tá aqui nesse pontinho, tá?
onde eu estou indicando. Você vê que tem bastante chuva vindo, né? E ela avança aqui para a região, pode trazer. Você vê que Novo Horizonte ainda tá numa região mais tímida, né? Na sexta. Começa a trazer um pouquinho de chuva aqui no sábado de manhã, que pode trazer chuvas aí na casa de 6, 10 milímetros, né? Aumentando cada vez mais esse acumulado. Mas aqui o modelo europeu passa rápido essa chuva, né? Você vê que a partir aqui de domingo ela já se dissipa. Se a gente pegar o modelo americano, vamos voltar aqui para sexta-feira, também já não traz, no sábado já não traz, ele é mais pessimista, vamos assim dizer, né? A chuva fica mais concentrada na sexta e um volume muito baixo. É isso, né, gente? A gente está falando de previsão. Ele estima um valor, a gente tem bastante variabilidade entre as previsões. O modelo do INMET está indicando um volume maior do que esses modelos aqui que eu estou mostrando para vocês. Pode vir com essas características de tempestade, principalmente vento, tá? Mas eu acho que não é nada que indique algo muito preocupante. Se a gente coloca aqui para ver a questão do vento, né, em relação ao longo do dia, você vê que ela não tem nenhum indício de uma velocidade muito rápida, né? Está aqui na casa de 2 metros por segundo, muito dentro do normal, isso aumenta um pouquinho, depois dissipa, então a gente não tem nenhuma condição crítica em relação. A gente tem um pouco mais de vento previsto aqui para a região de Sorocaba, Itapetininga, mas nada que indique algo muito intenso. No domingo aumenta um pouco, mas nada crítico, tá? A gente pode ter uma condição, mas nada muito crítico, não. Boa, vamos lá. Gustavo Gomes, quando que chove no Nordeste goiano, Bárbara? É a pergunta dele. Deste Goiânia, vamos ver aqui. Agora eu me perdi. Mas aqui para a região para cima, né? É, Deixa eu ver aqui no mapa. Vamos no IMET, acho que no IMET vai ser mais fácil, já que ele não deu uma região específica para nós. Ó, a gente vê que o acumulado dos próximos 7 dias não traz uma chuva tão intensa para o Nordeste goiano, tá? Então a gente não tem previsões de chuva. Tem uma certa umidade, pode ter um volume, mas você vê que ele é previsto um volume bem baixo aqui, casa dos 3 milímetros no máximo, né? Depender da região. Mas tá muito mais característico com Mato Grosso, sul do Tocantins, oeste da Bahia, do que com o que vai estar acontecendo aqui, principalmente no centro-sul de Goiás. Tá? Então, pelo menos nos próximos 7 dias, a gente não tem previsão. Se você puder mandar o local, aí a gente olha aqui no INDE, né? A longo prazo também, se tem alguma coisa. Gustavo, se você puder mandar a cidade, que daí a gente vai mais específico aqui para você. Daí Ma- a gente consegue estender a previsão. Mas vamos lá, o Michael Souza, bom dia, na região de Juara, noroeste do estado do Mato Grosso. Ele quer saber se vai ter chuva plantadeira ainda essa semana, Bárbara. Vamos ver, Juara. Começar pelo modelo europeu. Vamos pegar aqui na quinta-feira. Aqui é tudo invento, calma aí, senão vai confundir o pessoal. Então, a gente tem até alguns focos, né, de chuva na quinta. Conforme a gente avança aqui, você vê que essas chuvas isoladas elas acontecem, mas por enquanto, né, nenhum indício das chuvas plantadeiras intensas e constantes. Né? A sexta-feira dá um zoom out para a gente ver, né, como fica fora do corredor aqui de umidade por enquanto. Né? A gente vê que ele avança um pouquinho, mas essa chuva se dissipa, pegando o final de semana no sábado também. A gente não vê chuvas muito intensas para essa região, pelo menos aqui, né? Começa a aparecer uma chuva ou outra no final do sábado, mas reparem, né? A gente está num tom de azul, isso representa um volume muito baixo de chuva, né? Pode ter chuva, não estou dizendo que não vai ter, mas que não tem essa característica de ser chuvas plantadeiras. A gente vê alguma coisa no domingo aparecendo, mas ainda assim muito instantâneo, né? Mas tem uma certa instabilidade, tem uma certa umidade que circunda a região aqui, né? Você vê que vem do corredor de umidade, mas falar que vai vir uma chuva que pode caracterizar essa condição de chuva plantadeira, eu acho Ainda é difícil por cedo, enquanto. né? Mas tem previsão, né? Você vê que olha aqui, você vê os modelos, tem uma chuvinha ou outra, mas ainda volumes muito baixos, nada muito significativo. Boa. O Rodrigo tá
contando pra gente que no sul de Goiás choveu. Sul de Goiás e até ali em Brasília, né, Distrito Federal, teve chuva Brasília, ontem, depois né? de 167 dias sem chuva, registrou chuva ontem à tarde. Pessoal Graças a Deus. comemorando lá, verdade. É, No sul de Goiás também a chuva chegando já. Vamos lá, o sim. Jocicleide. Jocicleide, bom dia, Alex. Como vai ficar a previsão de chuvas para novembro e dezembro aqui na região de Irecê? Irecê é na Bahia. Novembro e dezembro é um pouquinho longe, né, Bárbara? Mas, enfim, o que dá É, para a gente dizer aí para Josicleide? vamos ver onde fica Jocicleide. aqui Irecê. Irecê é próximo. Tá, só para me localizar aqui. É, quando a gente olha, né, essa questão, a gente já está olhando mais prognósticos, né, a longo prazo. Não dá para a gente falar novembro e dezembro com tanta certeza. O que a gente tem de prognóstico do INMET aqui para novembro é já uma retomada das chuvas, né, mas aqui no oeste, não sei dizer se o Irecê fica tão oeste assim. Não podemos dizer que tá É, próximo ao oeste da Bahia, né? pois é, Então eu a acho que gente vê que sim. traz alguma chuvinha aqui, tem um cenário de chuvas até acima do normal. Em dezembro, o cenário já é um pouco menos favorável, já indica chuvas abaixo do normal, mas aqui a gente está olhando prognóstico, anomalia, já não é tão assertivo, né? É, a gente pode, mas o cenário mais otimista por enquanto é novembro, né? Outubro também segue nesse cenário de chuvas abaixo do normal, como a gente está vendo, né, até em relação à previsão a curto prazo. Novembro tende a ser um pouco melhor e dezembro uma cautela aí em relação a esse volume, porque tem indícios de anomalias negativas, né, ou seja, chover abaixo da média. É o que a gente consegue trazer de informação por enquanto. Boa. O Michael está querendo saber, está dizendo o seguinte: ontem choveu forte em Anápolis, Goiás. Gostaria de saber se tem previsão de chuva forte para esses próximos dias também, Bárbara. Vamos para Nápoles. É, Nápoles está com previsão. Vamos ver, começando a partir de hoje. Tem previsão de chuva, né? Conforme a gente avança aqui. Durante a quinta também, é um volume um pouco maior, quinta de manhã. Você vê que está na rota da chuva, né? A umidade está aí, tem previsão praticamente quinta-feira o dia todo, um pouquinho na sexta já de manhã já some um pouco essa chuva, ela avança, começa a voltar, né? Então a gente vê que fica no radar dessa chuva, claro, momentos que chove, momentos que não, né? Mas a gente vê que tem previsão, pelo menos, principalmente no sábado, é um volume mais intenso de chuva, na madrugada, né? De sexta para sábado. Então, passa algumas chuvas intensas aí sendo previstas, né? Aí, sábado já à tarde já começa a sumir e volta. Então, assim, tem volume, né? Se a gente for olhar aqui o comparativo, em relação, principalmente o modelo do SMWF, que é esse segundo aqui, ó, a gente tem chuva praticamente todos os dias, alguns dias com volumes um pouco mais intensos, outro menos, nada extremamente significativo, mas a umidade está presente, tem previsão de chuva aí de quinta, principalmente quinta adiante, até a semana que vem, por enquanto, Boa. tá? José Hildo, Alex, minha região, Pacajá, no Pará, gostaria de saber quando começam as chuvas. Aqui está crítico de tanta secura, diz o Zé Hildo. Exato, vamos lá para Pacajá. Bom, Pacajá, a gente ainda está no cenário pouco favorável, pelo menos até o finalzinho, início da semana que vem, né? A gente vê que os modelos aqui indicam volumes de 0,2, 0,3, pode ter algumas pancadas, mas muito baixas. Começa a aparecer alguma coisa, mas ainda assim não supera a casa dentro dos 5 milímetros, a princípio, na quarta que vem, na quinta que vem, mas nessa previsão mais estendida, né, que vai até o dia 18, você vê que a gente não tem volumes significativos de chuva. Pode ter uma pancada ou outra, mas nada que indica chuvas agronomicamente significativas, tá? Muito bem. O Orlando Nerger está agradecendo as informações e o Lindomar Silva, a chuva está chegando aqui no sudoeste goiano. Aparentemente sim, e a gente está acompanhando essa Sim. chegada das chuvas aí para a região também. José Mendes, bom dia. Quando tem chuva, plantadeira para Chapada Diamantina, Bárbara, lá na Bahia. Vamos lá. Ixi, ali a gente ainda está numa condição mais crítica, né? Quando a gente olha aqui as linhazinhas de chuva,
dos modelos, a gente não vê nada. Começa a aparecer alguma coisa a partir da terça que vem, principalmente o modelo europeu, aposta um pouco mais de chuva de terça para quarta-feira e também na sexta, mas volumes ainda baixos. Na sexta pode ter um volume aí da casa dos 7, superando os 10 milímetros, mas ainda muito pontuais, né? Nada significativo a ponto de retomada das chuvas. Mas essa semana, por enquanto, nada. E aí, se aparecer alguma coisa a partir da terça que vem. O Jean Mas Ferreira. lembrando, né, Alex, a gente sempre é importante a gente falar que essa previsão muda todo dia. O que eu tô olhando aqui agora tem validade de algumas horas, Sei. né? A gente tem que ir acompanhando e vendo isso dia a dia. Boa. O Jean Ferreira pede a previsão de tempo para outubro em Anísio de Abreu, que fica no sul do Piauí. Ixi, será que eu escrevi? Acho que deve ser com S, né? Anísio, ele escreveu com S aqui. Aqui. Boa. Vamos para início de abril. Bom, não temos pouquíssima chuva prevista aí, segundo o modelo europeu, a partir da quinta que vem, né? Sei que ele pediu para outubro, mas a nossa previsão estendida vai só até o dia 18. Então, a gente tem aí mais ou menos uns 10, 11 dias só de previsão. E pouquíssima chuva também. É uma chuva mais significativa na quinta-feira à tarde, também sexta-feira podendo ter uma chuva, mas já menos intensa, mas pelo menos a próxima semana ainda numa condição bem, bem crítica, tá? Muito bem. Ah, o Orlando está dizendo que em Uberlândia. Não, está perguntando na verdade. Ele quer saber se vai ter chuva em Uberlândia nesse final de semana. As chuvas chegam até a Uberlândia? A minha aposta é que sim, vamos ver aqui. Eu acho que chega. A gente vê que tem previsão, né? Todos os modelos indicando aí volumes de chuva. Você pega o modelo suíço, até volumes mais significativos. No sábado, na sexta também já tem uma chuvinha, no sábado também, no domingo. Aí diminui um pouquinho, né, ao longo da semana que vem, e na sexta que vem já tem mais um volume significativo. Se a gente for olhar aqui o próprio INMET, né, a gente vê que traz aqui, não é o volume mais elevado dentro da previsão, mas a gente vê uma chuva aí na casa dos 30, 40 milímetros sendo previstos. Muito bem. Temos o MC Lovin, eu acho que é isso. Quando que chove em Ouro Preto, Minas Gerais. Vamos para Ouro Preto. Cidade histórica. Bela cidade. Vamos lá. Preto. Muito semelhante, eu acho que um pouco com BH, né? A gente vê chuvas aí, principalmente de quinta para sexta, volume mais significativo. Sábado pode ser chuvoso, mas uma chuva um pouco mais tímida, prevista mais para o final do dia, né? No domingo, domingo para segunda também tem uma chuvinha. Você vê que a umidade prevalece ali na região, né? É, Segunda também um volume um pouco mais baixo, na terça volta a chover mais um pouco. Na quarta também, daí começa a aumentar esse volume, principalmente de quinta para sexta. Então, a tendência aí é para os próximos dias serem relativamente chuvosos, na região de Ouro Preto. Bárbara, tem muita pergunta. Nessa época o pessoal fica. Infelizmente, né? Pois Não é. dá para responder tudo. O pessoal fica louco para saber como é que vai ser o comportamento das chuvas e principalmente para dar início aí para o plantio. Mas infelizmente nosso tempo aqui está estouradíssimo já. Agradeço muito a participação de vocês. Peço que continuem participando. Todas as segundas, quartas e sextas a gente tem um convidado aqui falando sobre clima e tempo. Então, para que você não perca um minuto aí da nossa conversa, acione o sininho ali no YouTube, que o YouTube vai te avisar quando a gente estiver ao vivo. E daí você pode participar mandando as suas perguntas. E você que também nos acompanha pelo YouTube, não deixe de fazer a sua inscrição no canal e deixar o seu like, o seu joinha ali pra gente. Isso ajuda bastante a gente, tá bom? E, Bárbara, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui Imagina. com a gente, trazendo as informações de clima e tempo. Volte sempre. Obrigada, Alexandra. É um prazer. Felizmente não dá para responder todas as dúvidas, mas tô sempre por aqui. Boa, é isso aí. Obrigado. Obrigadão. Bárbara Centelhas, da Agrimet, conversou aqui com a gente, trouxe as informações, confirmando bloqueio atmosférico rompido, evolução aí
do canal de umidade se juntando da Amazônia até o sul do Brasil, juntando com as frentes frias que vão evoluindo também. Enfim, temos condições começando a melhorar, principalmente para a faixa central. Mas você viu aí no mapa que vai acontecendo aos pouquinhos, dia após dia, e a evolução das chuvas vai acontecendo à medida que os dias vão passando. Então, calma, cautela, acompanhe a previsão de perto, enfim, não corra riscos, principalmente se você está numa região muito lá para cima, muito ali pro Mato Piba, por exemplo. O Mato Piba demora um pouco mais para essas chuvas chegarem até lá, então fique atento aí à possibilidade. Mas o que é consenso nos mapas meteorológicos é que a chuva está chegando e aos pouquinhos ela vai se firmando, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.